bem-vindos à refinaria de Deus. Tem algum ourives aqui na igreja, que trabalha com ouro, prata, essas coisas? Tem? Não? Mas se você prestar atenção, o ourives, quando ele vai trabalhar com esses metais, principalmente o ouro, que a gente mais conhece, ele coloca no fogo, e aí muitas vezes passa pela prova, e aí muitas vezes passa pela dificuldade, e parece que é igual ao nosso cenário de vida, às vezes está indo tudo muito bem, daqui a pouco vem prova, aí você passa por uma prova dando glórias a, aí passa um período, aquele tempo de paz, daqui a pouco vem mais uma prova, e a gente reclama da prova, e aí vem as armadilhas. Quem já passou por armadilha? Levanta a mão. Diga assim: a armadilha é uma bênção, e Deus manda armadilha. Pastor, eu não sabia, achei que era o diabo. Eu vou te mostrar na Bíblia que Deus, ele permite algumas armadilhas para nos alinhar, para nos refinar. Por exemplo, quem tem aliança? Olha para a aliança, ela está brilhando ou está meio opaca? Agora, se você colocar na mão do ourives, ele vai dar uma polida, talvez ele vai colocar um pouquinho mais de grama, inclusive já fica a dica aí, quem precisa aumentar a aliança, vai pôr um pouquinho mais de grama, ele vai refinar a sua aliança, e a sua aliança vai voltar pior ou melhor? Sabe qual é o problema? É que a gente não quer passar por prova, a gente não quer passar por dificuldade, a gente não quer passar por vale, e eu vou te mostrar hoje, o salmista, Davi, ele escreveu lá no Salmo 66, a importância de você passar por prova, e tem prova, tem vale que Deus vai te levar, essa é a refinaria do Senhor, e aqui eu quero te explicar o que é verdadeiramente o revaiar. Nós estamos falando do transbordar, estamos falando do revaiar, mas pastor, o que é isso? E eu vou te mostrar que às vezes Deus vai te levar por dias difíceis, vai permitir a armadilha, permitir o inimigo cavalgar sobre a sua cabeça, mas depois Ele mesmo vai te levar para um tempo de fartura, um tempo do transbordar, um tempo do revaiar. Levanta as suas mãos, diga assim: antes da bênção vai vir a prova. Antes de eu ler o texto, coloca Tiago 1, do 2 ao 4. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas. Quem está passando por provação aí, irmão? Está chorando porque Deus está dizendo, é para se alegrar, abra um sorriso hoje, glorifique a Deus, porque o inimigo fica doido, estou passando por prova, e a palavra está dizendo para me alegrar. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz. Versículo 12 desse mesmo texto, 12. Bem-aventurado o homem que persevera na. Diga, bendita a prova. Irmão, o que você está dizendo? Bendita a prova. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Jesus passou por provação? E por que você não quer passar? Agora, Jesus morreu, está enterrado, ou Ele ressuscitou? Sacode alguém e diga, bendita a prova. Salmo 66, se você depois na sua casa ler do 1 ao 10, você vai ver que Davi está agradecendo, Davi está louvando, Davi, meu irmão, está colocando Deus lá em cima, Davi, meu irmão, ele está muito feliz nesse momento, mas olha o versículo 10, o que trouxe aquele momento, aí depois ele passa o que ele passou, diz o seguinte: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova, e nos refinaste como a prata. Foi Deus que permitiu você para a prova, foi Deus que submeteu você a passar pela prova, foi Deus que vai te refinar como a prata. Versículo 11: fizeste-nos cair em uma armadilha. Quem faz muitas vezes você cair em armadilha não é o diabo, não,
é o próprio Deus, e sobre as nossas costas pusestes fardos, deixaste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Oh Deus, passamos pelo fogo, pela água, mas nos trouxeste para um lugar de fartura. O que você chama de prova, o que você chama que é o fim, o que você chama de desistência, Deus ele chama de refinaria. Está opaco, está sem graça, deixa que a refinaria comece a melhorar. Às vezes a nossa vida, meu irmão, está sem graça, a gente vai meio que no, sabe, banho-maria? A gente vai naquela frieza, a gente está meio opaco, aí muitas vezes Deus ele permite uma enfermidade chegar, Deus ele permite o desemprego chegar, Deus ele permite a armadilha cair na sua casa, mas ele não permite para destruir a sua vida, porque assim como o ourives, ele pega um metal e o transforma em algo com mais valor, algo que mais vai brilhar, assim é com o seu Deus. Quando você está na armadilha que Deus ele te coloca, Ele também tem a chave para te tirar. Ei Deus, o Senhor tem colocado um peso no meu ombro, o Senhor tem me colocado em armadilha. Oh Deus, o inimigo está cavalgando sobre a minha cabeça, há uma opressão muito grande, mas tudo isso vai passar, porque depois da refinaria, Deus vai te pegar e vai te trazer para um tempo de fartura e de abundância. Bem-vindos ao revaiar de Deus. Quantos querem um revaiar? Levanta a mão e dá um glória bem alto. Agora, quantos estão dispostos a passar pela prova, permanecer firme e depois Deus te levar para um tempo de fartura? É sério isso? A gente passa pela prova, a primeira coisa que a gente quer fazer, e é natural, é fugir dela. E aí tem muita gente que não pensa. A primeira prova que vem, ele fica longe do ourives. Vem a prova, vou parar de ir para a igreja, vou arrumar primeiro minhas coisas. Eu estou achando na verdade que esse levante que veio foi depois que eu me firmei na igreja. E se eu te falar que é verdade? Mas ele te leva para esse ambiente, para depois te levar pessoalmente para um tempo de fartura. Está dizendo isso o texto. Ele permite o inimigo cavalgar, ele permite, meu irmão, fardos vir no seu ombro, ele permite a armadilha, mas ele também tem a chave para te levar para um tempo de fartura, de bênção, de provisão. Ei, Jesus, após o batismo, foi levado à prova. Daniel, na cova, foi levado à prova. Davi foi levado à prova. Mas como se tornou a vida deles depois da prova? Sacode alguém e diga: bendita prova. E quando você passa por tudo isso, e ainda parece que Deus está em silêncio, não fala nada, você está lá e nada acontece. Às vezes médico não descobre o que está passando, parece que todo mundo deu as costas. É o silêncio de Deus. Agora, se você observar um ourives trabalhando no metal, no ouro, o ourives não conversa com o metal, o ourives fica em silêncio, mas o ourives observa o metal, porque o ourives ele sabe a temperatura certa, o tempo certo, que aquele metal precioso precisa permanecer, para depois sair mais forte, mais resistente e com mais valor. Deus está permitindo, e em silêncio, eu estou passando por prova, estou passando por luta, mas daqui a pouco o próprio Deus vai te levar para um tempo de revaiar. Meu casamento está uma prova, calma, talvez Deus está permitindo. Pastor, minhas emoções, eu estou muito diferente, calma, talvez Deus está permitindo. O silêncio de Deus nunca foi abandono, o silêncio de Deus é estratégia. O ourives não fala com metal, o oleiro não fala com o barro. Você precisa aceitar a condição que muitas vezes Deus ele te coloca.
e não é nada forçado. Irmão, para de forçar a barra. Sacode alguém e diga: para de forçar. Sabe aquela situação, deixa eu ir aí, meu. Se tiver uma festa sua e aparecer um bicão lá, você vai dar risada para ele ou vai dar aquele olhar meio de vento norte? O que você está fazendo aqui, rapaz? Como que é? Às vezes nós estamos sendo bicão. Deus está nos colocando à prova e a gente quer acelerar. Quem não empurra, empurra. Quem no jeitinho brasileiro, vou dar um jeito. Aguenta a pressão. Aguenta a aprovação. Não força nenhuma situação. Porque no versículo 12 diz que nos trouxeste a um lugar de fartura. Ei, quem vai te conduzir a esse lugar de fartura é o seu Deus. Ele sabe o melhor caminho. Sabe qual é o nosso problema? Queremos atalhos e Deus, Ele tem um caminho. Sacode alguém e diga: sai do atalho, viu? Sai da facilidade, hein? Não, estou passando uma necessidade, vou vender aqui umas coisas aqui meio errada. Vai ficar na prova mais ainda, em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Versículo 11, coloca para mim. Tem armadilha que é Deus que te coloca. Tem armadilha que não é maligna. Não. Salmo 66, versículo 11, por favor. Deus, Ele permite. Fizestes nos cair em uma armadilha, não bastando cair na armadilha, e sobre as nossas costas pusestes fardos. Um alinhamento, meu irmão, vem no dia da dificuldade. E talvez Deus, Ele te trouxe aqui pela manhã para gerar um alinhamento. Você sabe Sadraque, Mesaque e Abidnego? Aqueles homens que não se renderam a Nabucodonosor, eles foram colocados à prova, no fogo, numa fornalha ardendo, 7 vezes mais. Detalhe, Deus permitiu. Entrou os 3 amarrados, mas saíram, não 3, saíram quantos? Porque o seu Deus, Ele sabe o tempo certo, o momento certo, para Ele agir na sua vida. E detalhe, entraram amarrado, saíram de lá desamarrado e diga: vou sair da prova. Não, mais alto, irmão, vou sair da prova. Quando Deus quiser. Diga aí: agosto é o agosto de Deus. E quando eu sair, vou sair. Revaiar, revaiar, revaiar. Quem quer viver a fartura, levanta a mão e diga: eu. Mas diga: eu também vou viver um aprendizado. Você está falando, eu não estou te obrigando. Gente, o processo não é Deus te colocando no castigo. Todo o processo, na verdade, é uma proteção. Pode pegar na Bíblia, gente. Todos os homens passaram pelo processo, mas na verdade todo o processo era uma proteção de Deus e você não estava enxergando. Quantos aqui quer que eu solte aqui 3 leões famintos e você vai ficar quietinho no seu lugar? Se soltar um gato aqui, você sai correndo. Uma barata, quem tem medo de barata? Ah! Qual foi o pecado de Daniel? Orar. Qual foi o pecado de Daniel? Posicionar. O inimigo colocou ele na cova dos leões, mas nem cheiro de carne Daniel tinha. O leão não pode comer alguém que está cheio do Espírito Santo. O fogo não pode consumir alguém que está cheio do Espírito Santo. Então tem situações que na verdade você está passando por um processo, está dizendo: Deus, o Senhor não vai me socorrer, e Deus está dizendo: estou te protegendo dia a dia. Alguém aqui morreu de fome? Senão não estaria aqui, né? Alguém que veio nu hoje, sem roupa? Alguém está respirando aqui com bomba, com suporte? Não. Eu estou passando pela prova, passando por dificuldade. Esse processo não passa logo. Meu irmão, se passar logo é capaz de Deus não estar. É o atalho que você procura. Deus vai te levar para um tempo de fartura, mas o processo, ele tem o poder de te proteger, te fortalecer. A refinaria é um processo de fogo? Mas sai de lá normalmente com mais valor. Diga assim para alguém: cuidado. Tem gente
que passa pelo teste da falta, mas reprova no teste da abundância, do revaiar. Isso é muito poderoso. Na prova, você não tem onde correr. Você corre para onde? Se precisar limpar a igreja, você limpa de manhã, tarde e à noite, porque você está na prova. Você pega alguém com um problema de relacionamento, assim é o fim, já era. Vai na sala pastoral. Quando é o fim, assim, não tem mais condição, aí vai nos procurar. A pessoa está na prova, não vai acontecer, mas se alguém pegar algum tipo de câncer na sua família, na mesma semana você vai proclamar a família inteira um jejum, e até o macumbeiro vai jejuar. Na prova, diga na prova. Na prova, meu irmão, que Deus às vezes Ele te permite, você é até aprovado. Na prova, Daniel foi aprovado, Davi foi aprovado, Moisés foi aprovado, Elias foi aprovado. Mas o teste muitas vezes da abundância, nós somos reprovados. É só Deus Ele melhorar um pouquinho o casamento, é só Deus melhorar um pouquinho a finança, é só Deus abrir algumas portas, é só Deus abrir algumas oportunidades, que a pessoa se esquece de quem é o ourives. Bem-vindos à refinaria de Deus. E a prova que você está passando, na verdade, é uma refinaria. É para Deus Ele te aprumar, é para Deus Ele te alinhar, para Ele te levar em um tempo de fartura, em um tempo de honra, e um tempo de revaiar. Vai vir fartura para a nossa igreja, e vai espalhar, já está espalhando, só não pega quem não quiser, mas é nesse momento que eu preciso entregar o meu melhor a Deus. Eu já sei, meu irmão, que você foi aprovado na prova, mas eu quero saber se você vai ser aprovado na provisão, na abundância. No dia que você tiver uma casa na praia, e tiver um culto, você fala assim, não, eu vou para a praia, preciso descansar. É verdade, tem que descansar mesmo, mas todo dia? E o tempo de Deus, onde que vai parar? Vai embora? Levanta as mãos, diga assim, processo é a vacina contra o orgulho. Elias ora, o fogo cai do céu. Oh, glória! Uma prova. Clamei, joguei até água lá. Deus respondeu com fogo. Agora é só bênção, agora é processo de novo. Uma mulher ameaça ele, e ele vai se esconder. Às vezes a gente vence, a gente acha que é o nosso orgulho, é o nosso eu. Estou bem, agora estou bem, estou ganhando 30 mil reais, 20 mil reais, agora é comigo. E aí às vezes com 20 mil reais você vive sem paz, você vive sem alegria. Deus fecha a porta, porque quem tem dívida de R$1.000, quem tem dívida ganhando um salário é uma coisa, quem tem dívida ganhando 30 mil reais é outra coisa. Agora eu vou ganhar 30 mil, vai acabar as dívidas, vai aumentar, você vai para um outro nível. Mas se também fechar a porta, a aprovação também vai para outro nível. E muitas vezes a aprovação chega para quebrar o seu orgulho. Está passando pela prova, ainda coloca no Instagram que está dando glória, está maravilhoso. Se fosse dando glória a Deus, está bom, está maravilhoso. Vive de quinta-feira, o pessoal coloca o que mesmo lá? TBT. Você não tem que viver de TBT não, meu irmão. Você tem que viver do que Deus Ele tem para você. A prova vai vir para quebrar todo o orgulho. É uma vacina que Deus Ele manda. Então Deus Ele permite a armadilha, Deus Ele permite vir peso, Deus Ele permite tanta situação difícil, mas o meu Deus também tem a chave para te levar em um tempo de fartura. No deserto, na prova, Deus Ele não te abandona, Deus Ele te habilita. E esse mês de agosto é o mês onde Deus Ele quer nos habilitar para nos levar em outro nível. Pastor, mas para quem vem a prova? Pastor, Deus não me conhece? Deus Ele conhece você, meu irmão, tintim por tintim. A prova na verdade não é para Deus saber quem você é. A prova na verdade é para você saber quem Deus é na sua vida. Levanta as suas mãos, sim, por favor. Mas levanta com vontade e diga assim: Deus não prova
para saber quem você é. A prova é para descobrir quem você é nele. Glória a Deus. Manda a prova, Deus. Manda a prova, Deus. Moisés, libertador, chega, meu irmão, com o povo em frente ao mar. Aí vem a prova. E aí, o que eu faço com o mar na minha frente? Nadar? Mergulhar? Ele olha para trás. Ih, Faraó está vindo, que prova. Diga para alguém assim, ó, ih, que prova. Mas não era para saber, para Moisés saber, meu irmão, quem ele era, sozinho. Não era para saber que tipo de homem que Moisés era para Deus. Era para Moisés saber quem ele era em Deus. E quando ele vai clamar, o próprio Deus diz, não clame a mim, diga ao povo que foi Deus que disse ao povo marchar ou foi Moisés? Então essa prova que está passando é para você saber quem você é em Deus, em Cristo Jesus. E eu quero liberar uma palavra para o mês de agosto, a sua vida. Ei, quebra o orgulho e vai marchando em fé, vai rompendo em fé, porque Deus vai te levar para um tempo de fartura. Coloca o versículo 12 que tem um segredo ali. Isso. Eu quero ler depois do cabeça ali, ó, ponto e vírgula. Passamos pelo fogo e pela... Diga hoje, tem choque térmico de transformação rápida. Se alguém trabalhar com metal, siderúrgica, esses negócios todo, normalmente o material lá ele é consumido, vem no fogo, ele vem molinho, mas para deixar ele firme, para deixar ele alinhado, é necessário um choque. Levanta as duas mãos e diga, nesse mês de agosto, um revaiar vai chegar na minha vida, um choque térmico vai mudar a estrutura, não vou voltar ao que eu era antes, vou ficar mais resistente e vou sair do nível de fragilidade. Quem gosta de sauna? Duas pessoas. Mas você sai da sauna lá vermelhão. O que as pessoas dizem para você fazer? Entrar na água gelada. Tem um lugar que nós vamos, tem gelo. Você tem que passar gelo. Faz bem para a pele e tudo mais. Metal, quando ele passa na siderúrgica, aquela questão do fogo, depois que ele passa pelo fogo, eles moldam e jogam numa temperatura baixa, choque térmico. Que Deus ele venha colocar em nós hoje um choque térmico, para mudar algumas estruturas, mudar alguns comportamentos, mudar alguns posicionamentos, mudar algumas mesas que você tem sentado e está te prejudicando, tirar você desse relacionamento tóxico, prejudicial. Ei, meu irmão, Deus ele está nos chamando para um revaiar, mas o revaiar muitas vezes vai pedir um choque térmico. Deus está permitindo passar pela água, passar pelo fogo, e isso é bênção de Deus. Coloca o versículo 12 de novo. Depois tem uma vírgula. Versículo anterior fala que vai cavalgar. Deixaste o inimigo cavalgar sobre a minha cabeça. Diga assim, pressão mental. Opressão gera resistência. Depois faz cair, olha lá, caiu o peso, caiu a armadilha. Coloca o 12. Deixaste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Diga misericórdia, Deus. Passamos pelo fogo e pela água. Diga misericórdia, Deus. Mas depois, meu irmão, Ele vai nos levar para um lugar de fartura. Diga glorificado seja Deus. 10 segundos você falou misericórdia, agora você falou glorificado seja Deus. Então hoje, mês de agosto, é mês de você glorificar tudo aquilo que Deus estiver permitindo você passar. Hoje você vai sentir Deus pegando pela sua mão, dizendo assim, ei, estou te conduzindo. Ei, para de empurrar, para de forçar. Coisa ruim alguém forçar a amizade.
Você conhece as pessoas que forçam a amizade? Chato. Chato. Coisa boa é a pessoa falar, vem cá, quero te colocar numa mesa. Quem trabalha em empresa, não se assuste se esse mês alguém, vem cá, vou te levar numa mesa ali. Quem trabalha em empresa, tem empresa própria, está abrindo a sua empresa, não se assuste se alguém fala assim, vem cá, vou te colocar numa mesa ali. Mas como? Não sei. Simone e Elô, é Valinhos? Haveria alguma coisa boa de Valinhos? Sim, Elô e Júlio. Aí vem para cá, pum, se conecta, sem forçar, não teve nenhuma forçação. Eles me pediram algo, eu falei, eu tenho isso aqui, estou fazendo a obra, não tenho dinheiro, tenho fé, você aceita? Vou pensar. Deus falou, você está na prova, não tem jeito. Aí nos leva para um tempo de fartura. Mas se nós tivéssemos reclamado, a Simone não iria testemunhar aqui agora. Agora eu pergunto para Simone e para todos vocês. Por isso que Deus ele permite passar por armadilha, por prova, o inimigo pressionar, peso. Alguém mandou a Simone sair daqui sambando, parecendo gol? Porque quando Deus ele te leva para um tempo de fartura, você vai sair daqui sambando, que diz, oh glória. Aí eu te pergunto, o que teve mais valor, esse período inteiro de prova ou esse período de fartura? Levanta as suas duas mãos, meu irmão. É tempo de você, ó, oh glória. Eita, mês de agosto, vai vir a bênção, vai vir a provisão. Agora não força não. 26 minutos já vai subir, senão a pessoa vai vaiar. 26, meu irmão, Deus vai conduzir a gente para o revaiar. Revaiar é transbordar, revaiar é fartura, mas a prova faz parte. A prova Deus não abandona, é estratégico. Não, eu consegui, eu falei com a Elu, eu fiz um negócio da China. Coitado de mim. Era a estratégia de Deus. E a Elo e o Júlio dizendo, perdi. Ai, se eu colocasse dinheiro no banco, eu ia ganhar tanto. Aí libera, pum. Aí Deus libera, pá. Não, mas eu perdi aqui. Não, você não perdeu aqui, você plantou aqui. E quem planta não vai semear um. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, subiu ao coração, é o que Deus ele tem reservado para você. Mas primeiro, existe um caminho da prova, bendita prova. Estou numa prova, bendita prova. Porque quando você conversa com uma pessoa, ela fala assim, eu estou numa prova, como que é o semblante dela? Uma prova, irmão. Fala isso, pastor, porque você não sabe a prova que eu estou passando, pastor. Aí você vai lembrar agora, pro resto da sua vida, Salmo 66, refinaria de Deus. Ele permite eu cair em armadilha. Ele permite passar por essas provações. Não bastando, Ele permite que o inimigo cavalgue sobre a minha cabeça. Você já viu um cavalo cavalgar? Deus permite. Dá pressão, dá dificuldade, melhora e daqui a pouco piora 10 vezes mais a armadilha. Talvez ainda não alinhou, talvez você ainda não está entregando o melhor para Deus, vai ter que continuar lá, cavalgando, armadilha. E aí no tempo de Deus, porque Ele fica quietinho, mas Ele observa tudo. Quando você acha, Deus, que seja feita agora a Tua vontade, Pai, aí de uma hora para outra, num abrir e piscar de olhos, num estralar de dedo, nos trouxeste, a um tempo de fartura, a um tempo de abundância. Deus, eu não merecia,
A graça é um favor. Vem que eu estou te levando. Não tem nada a ver com você. O testemunho, meu irmão, é no 6º andar que você quer, então toma o 6º. É no 8º, toma o 8º. O que você quer? Pede. Eu te darei até as nações como herança. Mas antes, vem a prova. Ei, vem a prova. Fernando e Laís, quantas vezes a prova? Me aconselha, pastor, me ajuda, pastor. Vamos. E hoje, sem forçação. Já que você não vai até lá, toma um panfletinho aqui. O que é isso? Vem cá, Fernando. Fica aí, Fernando. Eu vou entregar panfletinho, agora eu vou. Olha, lavando o carro. Tem uma água aí? Tem um panfletinho aqui. Ei, onde que é? É ali. 6º andar. Daqui 2 anos. Como vai ser? Não, só vem. Ei, você passou por prova. Caiu em armadilha, né? O inimigo cavalgou na cabeça. Ei, cabecinha, o cabeção. Mas eu vou te levar ao revaiar. O que vocês disseram? Você quer tudo mobiliado? Onde eu vou providenciar isso? Vamos lá que eu vou te levando. Há um tempo de fartura. Vitinho, pega na mão dele aí também. Tem R$200 só? Eu tenho um apartamento para você ali. Vem. Simone, vem cá, Simone. Ei, Simone. Sua mãe morreu, não deixou nada. Mas deixou legado. Seu pai, tadinho, não pode te dar nada. Mas olha, Simone, nesse processo está passando tão difícil, que em breve muita gente vai saber. Eu estou te dizendo uma coisa. Vem comigo aqui, ó. Liga para Elô. Ih, acho que ela não deu muita atenção. Deixa que o Silvinho liga. Tudo bem? Tudo. Tem uma proposta. Qual que é? Essa aqui. Não, mas isso aqui não tem como. Não, mas assim, se for de Deus, amém. Vou pensar, tá bom. E Deus falou assim: vem cá, Elô, vem cá, Júlio. Vamos levando. Ô Elô e Júlio, você não vai perder não. Vai lá em Valinhos, na rua tal. Procura uma mulher tal. Porque a chave também vai estar na sua mão. Por quê? Porque me levaste. Por quê? Porque me conduziste. Porque o tempo de fartura vai chegar. Bem-vindos à refinaria de Deus. A refinaria de Deus te deixa mais forte, te deixa mais firme, te deixa com mais valor. Essa manhã, Deus, Ele está mudando a sua fé. Um choque térmico está chegando. Tristeza, salve em alegria. Choro se transforma em alegria. Depressão, sai agora e se transforma em alegria. Me levaste. Fique em pé, falando em línguas. Fique em pé, falando em línguas. Chegando a la. Me levaste. De todos os amores, eu escolho a ti a ser.